toda aqui com a paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui. Fiquei até constrangida e surpresa pelo convite, porque eu e o Gustavo estamos ausentes em alguns trabalhos por motivos pessoais, mas eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de, desde já, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer a vida do nosso líder, do Vitor, da Jane, pela oportunidade que eles nos dão constantemente, pela vida do Will, que carinhosamente chama assim porque me viu crescer. Ele entrega a idade dele toda vez que ele fala isso para alguém. Né? Viu eu bebê, como ele diz. E eu agradeço ao Senhor pela vida do meu esposo. Eu tenho muito orgulho de ver ele louvando, gente. Sou uma esposa muito babona mesmo. E agradeço ao Senhor pela vida da minha mãe e da minha princesa Clarice, que está ali. Quem achou, diga amém. Amém. Gostaria de te convidar a ficar de pé para, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou tentar terminar o mais breve possível, porque as horas já se foram. Eu sei que o nosso pastor, ele é maestro, porque ele sempre termina o culto na hora, não sei como, porque ele sabe administrar de uma forma que eu não sei como, gente. A gente vai para as congregações, é as mesmas oportunidades, mas não é assim, não sei porquê. Mas desde já eu já peço perdão para o meu pastor, porque eu vou tentar dar um bom testemunho e terminar cedo. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e vindo de uma igreja onde o nosso pastor, que tem um chamado exortativo tão lindo, eu sei que essa igreja tem pastor, eu sei que a sua igreja tem pastor, eu sei que os departamentos aqui têm liderança, mas eu também sei que Deus tem algo para falar com você. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, do verso de número 1 ao verso de número 4, que nos diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Amém? Feche os seus olhos para direcionarmos a Deus uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo da verdade, diante da sua presença aqui estamos. Senhor, não vou pedir para que o Senhor comece a falar, mas para que o Senhor continue falando. Vai tirando, Jesus, toda a expectativa, todo bloqueio espiritual. Vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que queira impedir, Pai, da sua palavra adentrar neste coração. Que seja o Senhor falando o que nós precisamos e não o que queremos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de chegarmos ao capítulo 18, gostaria de que você não fechasse a sua Bíblia e fosse lá no capítulo de número 13. Nós precisamos entender o porquê vai ter uma guerra no capítulo de número 17 contra Golias. A Bíblia vai nos dizer que há um rei que foi colocado no trono, que tem por nome de Saul. Saul foi um rei que foi ungido por Samuel, e ali diante da sua liderança, Saul é um líder que lidera para o homem, não é um líder que lidera para Deus. Como ele começa a sua liderança, liderando para o homem, a Bíblia vai nos dizer que no capítulo de número 13, Jonatas, o filho de Saul, vai tomar uma decisão. Jonatas, ele vai matar um comandante filisteu. E quando ele mata esse comandante filisteu, ele acaba de comprar uma guerra para o território de Israel. Mas Saul, além de liderar para o homem, Saul não sabia corrigir a sua casa. Ele era um rei que passava a mão na cabeça do seu filho toda vez que ele errava. E diante disso, ali Jonatas, sabendo que não há impunidade, ele irá executar o comandante do governo filisteu. E isso vai dar uma abertura para uma
guerra. Meu amado irmão, eu quero dizer algo para você. Pare de passar a mão na cabeça de pessoas inconsequentes. Ao passar a mão na cabeça de um inconsequente, ele abriu as portas para uma guerra. A Bíblia vai nos dizer que Saul não corrige o seu filho e ele não vai buscar se consertar com os filisteus. E ali ele vai chamar o povo para uma guerra. Mas em contralateral, os filisteus eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, fora os soldados que estavam ali. Mas quando Saul chama o povo para a guerra, a Bíblia vai nos dizer que só irão vir 3.000 homens para essa guerra. 1.000 ele vai deixar ali sob o comando de Jonatas e Miquimás, e os outros 2.000 irão ir com ele para Gibeá. E como se Jonatas não estivesse feliz pela guerra que ele começou, a Bíblia vai nos dizer que ele vai inventar de pegar o seu soldado e ir tentar matar os filisteus. Ali, quando ele vai e faz isso, ele aumenta a proporção do que já estava ruim. Um irresponsável. E a igreja está cheia de irresponsáveis. A igreja está cheia de gente que acha que sabe o que está fazendo. A igreja está cheia de pessoas que sabem que pode pintar e bordar que nada vai acontecer. Mas Deus está dizendo hoje, estou dando um basta. Estou dando um basta. Se não te corrijo, eu te corrijo. Se não te disciplina, eu te disciplino. Se não aperta com você, eu vou apertar. Eu estou dando um basta. Deus sabia que precisava cortar a liderança de Saul, porque a inconsequência não permaneceria apenas sobre Saul, iria continuar com Jonatas. A Bíblia vai nos dizer aqui que eles irão entrar na guerra, e pela misericórdia Deus dá vitória, porque Deus dá vitória às vezes não é porque está na obediência, é graça, é misericórdia. Está na desobediência e está vencendo, é graça, é misericórdia. Quando Deus puxar a corda, a gente vai ver. A Bíblia vai nos dizer que ali Saul, ele vai dar uma ordem. No capítulo seguinte ele vai falar o seguinte: ninguém come nada enquanto eu não acabar com os meus inimigos. Ali agora ele já tem só 600 homens para guerrear. Sabe por quê? A própria Bíblia diz: a injustiça entristece o justo. Tá? Quando eles viram o tamanho do exército filisteu, a Bíblia diz que uns se esconderam em caverna, rocha, sepulcro, pedras, fugiram. E outros até se aliaram aos filisteus. A injustiça entristece o justo. De 3.000 ele tinha 600. Eu vou dizer algo aqui com todo respeito. Eu não conheço a liderança de vocês e não conheço o departamento que vocês gerem. Mas existem departamentos se esvaziando. Sabe por quê? A injustiça entristeceu o justo. Existem departamentos se esvaindo, sabe por quê? A injustiça entristeceu o justo. A sua injustiça, a sua mão na cabeça, o nepotismo fez alguém olhar e dizer: não quero fazer mais parte disso, estou indo embora. Está esvaziando, está minguando. Por quê? Porque passa a mão na cabeça do irresponsável e o responsável é jogado para escanteio. Eu estava vendo aqui muita gente voando, rodando. E quantas EBDs vocês vão? Em quantos círculos de oração vocês estão? Vim aqui rodar, pular, profetizar é fácil. Seu irresponsável, isso não é avivamento, isso é emoção. A Bíblia vai nos dizer que Saul vai dizer o seguinte: ninguém come nada até eu derrotar os filisteus. Aí lá vai Jonatas, ele chega em um lugar, pega a vara dele, pega um mel, come o mel. Lá estão os soldados: mas teu pai disse que ninguém era para comer nada, porque tu comeu.
além de desobedecer o pai, ele vai dizer assim: meu pai não era para ter feito isso. Vai enfraquecer a gente. Porque não basta não obedecer, ainda enfraquece a autoridade do pai. A Bíblia vai dizer que aqui Jonatas está amaldiçoado, porque Saul disse: quem comer está amaldiçoado. Ponto. Eles tiveram vitória. Saul quer atacar os filisteus à noite. Aí ele vai lá consultar Deus. Deus não responde nada. No anterior a isso, antes deles irem para a guerra, é onde ocorre aquela passagem que Saul, ao se cansar de esperar o sacerdote, ele pega e vai oferecer o sacrifício. Não sabe ser submisso à autoridade. É rei, mas não é sacerdote. É rei, mas não é levita. É rei, mas não tem essa autoridade. Ali na tentativa de acelerar as coisas, porque Samuel está demorando demais a responder, ele vai fazer algo que vai custar totalmente o seu reinado. Porque existem pessoas achando que estão arrasando, passando por cima de sacerdote. Existem pessoas achando que estão facilitando o trabalho, passando por cima do sacerdote. Deus está dizendo: não põe as tuas mãos no santo e no sagrado, porque o que você acha que está oferecendo nem chegou até mim. Adoração em desobediência, Deus não recebe. Adoração em desobediência, Deus não recebe. Sacrifício em pecado, Deus não recebe. A Bíblia vai nos dizer que quando ele pergunta: posso ir para a guerra? Deus não fala nada. Aí ele diz: então põe os soldados de um lado, deixa eu e Jonatas do outro. Tira o Purim aí, tira Urim e o Purim. Se sair Urim, a culpa é nossa. Se sair Purim, a culpa é do povo. Sai Urim. Então põe Jonatas e eu aqui. Se cair Urim é Jonatas, se cair Purim sou eu. Saiu quem? Jonatas. Mas antes disso ele disse: se Deus estivesse calando, mesmo que seja pelo meu filho, eu o matarei. Mas Saul matou Jonatas? Não, não matou. Se não fosse o sangue dele, ele teria matado. Líderes que são pais de adolescentes, você acha que seu liderado não vê você fazer vista grossa para o teu filho? Você acha que não vê que o nepotismo e o sangue influencia sim? Ser filho do pastor influencia sim? Ter costa larga influencia sim? Se não fosse o sangue dele, ele tinha matado. Se disciplina o filho dos outros, disciplina o teu também. Se disciplina o filho dos outros, disciplina o do pastor também. Se disciplina o filho dos outros, o seu é o primeiro que você tem que puxar a corda e dizer: pode parar com isso. Mas ele não matou. Mas enquanto ele está passando a mão na cabeça de Jonatas, Deus já está mandando Samuel ungir Davi. Enquanto ele está passando a mão na cabeça de Jonatas, Deus está mandando Samuel ungir Davi. A Bíblia vai nos dizer que havia um adolescente, que Davi era um adolescente, trabalhando como um simples pastor lá em Belém. Ninguém via, ninguém estava lá, mas Deus estava com ele. Deus manda Samuel até a casa de Jessé. Passa-se os filhos e ele diz: não está aqui. Ali pergunta: falta um. Quem falta? Davi. Manda buscar. O que Deus está dizendo é: a minha palavra não erra endereço. A minha palavra não erra endereço. Se está em Jessé, está na casa de Jessé. Se é de Jessé, está na linhagem de Jessé. Deus está dizendo para um Davi aqui hoje: eu estou indo ao seu encontro e tirando você do anonimato. Eu estou indo ao seu encontro e tirando você do anonimato. No capítulo de número 18, no capítulo de número 17,
a Bíblia vai nos dizer que por essa guerra que Jonatas começou, a Bíblia vai nos dizer que os filisteus, eles irão criar uma guerra, na verdade, dar continuidade ao que tinha se começado. O texto nos diz no capítulo 17, verso de número 1, que os judeus, eles foram para a guerra porque os filisteus já estavam lá. Eles invadiram o território de Judá, que ficava a Zeca, em Socó, porque os filisteus, eles habitavam na base aonde a tribo de Judá habitava. E ali eles irão para um monte e ficarão ali. No meio dessa situação tem um vale. Do outro lado é Elá, que é onde os judeus, os israelitas, vão ficar para a guerra. Elá significa força, carvalho. Mas de um lado a gente tem ali os israelitas, do outro lado a gente tem ali os filisteus. E dentro disso há um espaço, há um vazio. Eles foram preparados para uma guerra convencional. Mas quando eles chegam, a guerra não vai ser convencional. Porque muitas vezes Deus vai permitir que o inimigo te pegue desprevenido, sim. Deus vai permitir que o inimigo te pegue de surpresa, sim. Você foi preparado para a guerra de um jeito, chegou lá, era totalmente diferente. O que os filisteus vão entregar é um gigante de 3 metros de altura. Se eu tenho 1,80, imagina a Bia quase 2 vezes. Era basicamente isso. E ali aquele gigante, ele vai para o meio daquele vale. Inclusive a origem do seu nome vai significar isso, entre espaços. Porque de um lado tem os filisteus, do outro tem os israelitas. E dentro desse vazio, ele encontra legalidade e espaço para se crescer. Dentro desse vazio, ele tem abertura para se crescer. Como diziam os mais velhos, mente vazia é a oficina do diabo, não é? Existem Golias se crescendo dentro do vazio. Existem Golias se crescendo dentro dessa abertura que ficou. Existem Golias se crescendo dentro de um quarto fechado com a pornografia passando na TV. Existem Golias se crescendo dentro da fornicação que você está e não tem coragem de confessar. Existem Golias se crescendo dentro de universidades. Existem Golias se crescendo dentro de departamentos. Existem Golias se crescendo porque ele achou abertura para se crescer. E a Bíblia vai dizer que esse Golias, ele chega e ele diz: a gente não quer guerra coletiva, a gente quer uma guerra 1 contra 1. Porque no teu quarto a guerra é você e você, meu amor. Porque nesse relacionamento tóxico a guerra é você e você. Dentro desse processo a guerra é você e você. Ali a Bíblia vai nos dizer que Golias, ele chega com uma armadura que pesa 121 quilos. Não vou adentrar porque não vou tentar encurtar ao máximo. A Bíblia nos diz que ele tem lança para acertar de longe, tem espada para acertar de perto, que ele tem ainda um tear para perfurar, que ele ainda tem um escudeiro para carregar o escudo. Ele está ali vestido todo trajado de bronze, da cabeça aos pés. A única coisa que dá para ver é o rosto. E assim que ele foi e disse: manda alguém para lutar comigo. Alguém foi? Não. Tu acha que Saul ia botar o menininho dele para guerrear contra Golias? Claro que não. Você acha que ele teve coragem para assumir a responsabilidade de rei e lutar com Golias? Claro que não. 40 dias Golias foi e falou: manda alguém, dá alguém para lutar comigo. E vale ressaltar, meus irmãos, que no capítulo de número 13, verso 19 ao 22, vai deixar claro que os israelitas não tinham espada para guerrear.
Não tinha. Os filisteus proibiram que eles tivessem espadas. Os filisteus proibiam que eles tivessem alguém que fabricasse. Eles só iam para a guerra com fundas, com instrumentos da agricultura, porque eles não podiam ter espada. Eles só poderiam amolar as suas coisas com os filisteus. Então eles não tinham espada para lutar. As únicas pessoas que tinham espada era Saul e Jonatas, e mais ninguém. E ali ele vai dar essa intimação: manda alguém para lutar comigo. Não vai. Ninguém vai. Saul até escolheu o lugar estratégico. Escolheu. Teve sabedoria para isso. Mas há momentos que isso não vai bastar. Não vai. Deus vai te pegar desprevenido. Deus vai permitir que você seja pego desprevenido. 1 contra 1. Os deuses filisteus contra o Deus de Israel. A Bíblia vai nos dizer, no versículo seguinte, aqui dessa história, a partir do versículo de número 9, que Golias, ele diz o seguinte: se o soldado de vocês conseguir me derrotar, nós seremos seus servos. Se eu conseguir derrotar o soldado de vocês, vocês serão o meu servo. Mas não tinha ninguém disposto a ir. Não tinha. Mas aí um dia Jessé fala assim: Davi, vem cá. Pega grãos tostados. Davi pega 10 pães. Davi pega 10 queijos e vai de encontro aos seus irmãos na guerra. Entrega isso para eles, mas para o capitão de 1000 você dá os queijos, e para os seus irmãos você dá o pão e o grão. Davi era pastor de ovelhas. Era isso que ele era. Uma profissão que era dada para escravos, mulheres e amigos íntimos da família. Um filho não ficava no pasto, mas ele era o raspa do tacho. Ele não era ninguém. Ele era o faz tudo. Todo lugar tem, né? Cuida da ovelha, vem cá, pega o pão, pega o grão, pega o queijo, pega o jumento, vai até lá levar os seus irmãos. É isso que você representa nessa casa, um faz tudo. Você é só um faz tudo, e é assim que você se sente, né? Eu só sirvo para tampar a brecha. Eu só sirvo como step para quando o pneu fura. Eu só sou um faz tudo na casa do Pai. Mas deixa eu liberar algo para a sua vida. Deus até permitiu que você fosse um faz tudo para você chegar aonde Ele queria te levar. Mas o tempo de ser um faz tudo acabou. O tempo de fazer tudo está finalizando. O tempo de ser um tampa-brecha está acabando. Porque o que Jessé não sabia é que ele estava enviando seu filho para ser protagonista de uma vitória. O que Jessé não sabia é que ele estava enviando Davi e ele não voltaria mais como um pastor de ovelhas. O que Deus está dizendo: acham que estão te fazendo de muleta, acham que estão te fazendo de jumento, mas você está indo na direção que eu preparei para você. Deus está preparando uma grande oportunidade. Deus está preparando uma grande oportunidade, Davi. A Bíblia diz que antes de sair, ele deixa as ovelhas com um pastor. Porque tem gente que não aceita que precisa de gente. Ele acha que ele se duplica para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E não, meu amor, você precisa de alguém. Tem gente que prefere perder a ovelha do que admitir que precisa deixar com alguém a ovelha.
Tem gente que prefere perder do que admitir que não dá conta de tudo sozinho. Ele era extremamente responsável. Eu vou, mas eu vou deixar alguém para cuidar. Tanto que quando ele chega, os filisteus já estão em campo de batalha. Antes de ir até os seus irmãos, ele deixa as coisas com alguém para cuidar. Responsabilidade. Tem muito menino que vai ensinar gente grande a ser responsável. Tem muito menino, adolescente, pequeno, que vai ensinar os grandes a ser responsável, a saber ter posicionamento, a saber ter direção, a saber ter autoridade. Tem muito menino que está dando aula do que é ser homem de Deus. Tem muita menina que está dando aula do que é ser mulher de Deus. A Bíblia vai nos dizer que aqui, quando ele chega lá, ele estava atrasado. A guerra estava prestes para começar, a possível guerra. Já tinha 40 dias de afronta. Davi não sabia de nada. Deus vai fazer com que você chegue em lugares que aos olhos humanos você está atrasado. Mas aos olhos de Deus, Ele chegou no tempo certo. Porque quando ele chegou naquela batalha e ele ouviu Golias afrontar o Deus de Israel, a Bíblia diz que Davi chega e existem soldados falando: Saul está oferecendo riqueza, Saul está oferecendo a sua filha, Saul está oferecendo isenção de impostos, Saul está oferecendo um cargo grande para quem tiver coragem de enfrentar esse gigante. Davi ouve aquilo, seu irmão Eliabe vai ouvir aquilo e vai intervir, vai dizer: você é um presunçoso. Por que você não volta para as suas ovelhas? Quando você tiver coragem de tomar um posicionamento que ninguém tem coragem, quando você tiver coragem de tomar uma direção que ninguém tiver coragem, vão olhar para você e vai dizer: você é um presunçoso. Você é um egocêntrico. Você é um orgulhoso. Você é um insolente. Volta para o seu pasto com suas poucas ovelhas. Davi ouve aquilo, mas Saul ouve que existe alguém interessado. Ele manda chamar Davi. Davi chega até Saul. Saul vê aquela miniatura de gente. Se tem gente aqui baixinha, ó, vê o que Deus fez com Davi. Tem pequenos frascos grandes os melhores perfumes, hein? Olha a oposição que Deus faz. Um gigante contra um pequenininho. Não bastava ser pequeno, não tinha nem idade para estar na guerra. Gente, Deus é assim. Eu amo como Deus ama escolher quem ninguém escolheria. Eu acho incrível como Ele olha para quem ninguém escolheria e diz: é você que eu quero. Como Ele olha para o mais rejeitado e fala: é você que eu quero usar. A Bíblia é cheia desse exemplo, mas nós estamos em pleno ao século 21, onde existem pessoas excluindo as outras, onde existem pessoas rejeitando as outras. Deixa eu dizer algo para você: quanto mais rejeitado pelo homem, mais é escolhido de Deus. Quanto mais excluído pelo homem, mais você é escolhido por Deus. Deus ama escolher quem ninguém quer. Deus ama. A Bíblia vai dizer que Saul vai dizer o seguinte: meu jovem, antes de você pensar em vir aqui, esse cara já lutava, ele é guerreiro desde a sua juventude. Você tem que entender isso, você é muito pequeno para isso. Aí Davi vai dizer o seguinte: não tema mais nenhum homem de Israel. Olha, não tema. Eu vou ir com esse gigante. Porque quando eu estava lá no pasto, com o meu cajado, porque poucas pessoas sabem, mas Davi enfrentou leão e urso com cajado, tá, irmão? Foi com arma não, foi com cajado. Quando eu estava lá no pasto com o meu cajado, eu matei urso, matei leão.
livrei as minhas ovelhas de serem tragadas. Tá entendendo? Aprende com Davi. Se Deus colocou um departamento nas tuas mãos, se existem vidas sendo tragadas, a culpa é sua. Pega o seu cajado e vai buscar a ovelha que está na boca do leão. Pega o seu cajado e vai buscar a ovelha que está sendo tragada pelo urso. Pega o seu cajado e defende essa ovelha que está morrendo. Quando ele chega, ele diz, é isso, Deus me livrou das mãos do urso e do leão e vai me livrar das mãos do filisteu. Sabe o que Davi está dizendo aqui? E você recebe se você tiver fé. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Não adianta querer destruir quem está nas mãos de Deus. Não adianta querer destruir. Não adianta mão nenhuma querer destruir quem está nas mãos de Deus. Não adianta. Não adianta. A referência de Davi é algo que ninguém viu. Eu fui para a guerra, eu venci urso e venci leão lá no pasto do meu pai, e eu vou vencer esse gigante. É isso. A vaga estava aberta há 40 dias. Você que está procurando emprego, receba. A vaga estava aberta há 40 dias. Tinha pessoas mais qualificadas? Tinha. Tinha pessoas mais fortes? Tinham. Tinham pessoas de guerra? Tinha. Mas a vaga está aberta porque o endereço dessa vaga é você, Davi. O endereço dessa vaga é você, Davi. O endereço, essa oportunidade não é de ninguém, é sua. A Bíblia vai nos dizer que aqui Davi, ele vai ir para essa guerra, mas Saul antes tenta equipar Davi com as suas próprias armaduras. Quando Davi vai andar, ele não consegue andar, porque não servia em Davi. Davi estava destinado a ser rei, mas as vestes de Saul não couberam. E ele diz, não quero a tua roupa, eu vou com a minha de pastor mesmo. Porque a veste do pastor era curta, permitia correr. O cajado ele levou para a guerra. A funda ele levou para a guerra. E ele pega 5 pedras do ribeiro lisinha ali. E é isso que ele vai usar para a guerra. Loucura. Já não queriam deixar o menino entrar na batalha, ainda entrar sem espada, sem armadura e vestido de pastor. Identidade. Veste é identidade. Não importa se eu estou no pasto, não importa se eu estou no vale ou se eu estou diante de quem quer que seja, a minha identidade, Saul, é ser pastor. É com que eu sou que eu vou. Mas existem pessoas perdendo guerras porque querem se enfeitar demais. E aí, para não contrariar Saul, ai que honra, vou vestir sua roupa, vou para a guerra com ela. Mas se fosse com a veste de Saul, sairia um derrotado. Para de ser, meu irmão, de forçar a barra, de querer agradar as pessoas e desagradar a Deus, de querer ter o seu nome na mesa dos grandes, mas fora da direção de Deus. Tem pessoa que força a barra, ela quer ser vista, então ela quer agradar quem ela acha que levanta alguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, onde o homem te põe, ele também te tira. Mas aonde Deus te coloca, o homem não tem poder nenhum de tirar. Não tem. Eu vou com isso. Eu vou vestido de pastor. Eu vou com meu cajado. E eu vou com minha funda. Que inclusive Juízes 12 vai dizer que eles eram bons nisso. A tribo de Benjamim acertava um fio de cabelo com a funda. E é isso que ele foi. Quando ele chega na guerra, e já estou concluindo. Irmão, peço perdão, mas eu precisava entregar o que Deus colocou no meu coração. Peço perdão pelo horário de verdade. Mas a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele chega para enfrentar Golias. Quando ele chega, Golias, ele sai.
E ele vai dizer assim: é com um pau que você vem? Vocês mandaram um cachorro para lutar comigo? Prepotência. Que prepotência. Ele considera Davi um insignificante. Ele era considerado insignificante para os dele, para os seus irmãos, para o próprio pai e para Golias também. Imagina a mente desse menino que cresceu sendo um desprezado por todos, por tudo. E a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele está ali de frente de Golias. Ele está indo guerrear com Golias. Golias diz: certamente vou te matar, vou pegar a tua carne, vou dar para os pássaros. Isso daqui já é vitória garantida. E Golias está ele e o seu escudeiro. Davi está com um cajado, uma funda e 5 pedrinhas. A estratégia que Deus vai te dar, ninguém vai entender, mas todos vão ver o resultado. Eu imagino aquele tamanho de gente que ele era. Ele olhou para Golias e disse: é o seguinte, é isso que eu vou fazer com você. Eu vou te matar, vou te ferir, vou tirar sua cabeça, vou dar as carnes do seu povo para alimentar os animais selvagens, porque você está vindo com lança, com escudo, está vindo com arco, mas eu irei em nome do Senhor dos exércitos. Davi estava dizendo: eu estou indo confiando em alguém que você não vê, que você não conhece, mas toda vez que ele foi desafiado, meu irmão, toda vez que ele entrou na guerra, ele nunca saiu derrotado. Você pode vir com seu escudeiro, porque o Salmo 115 diz: ó Israel, confie no Senhor teu Deus, pois Ele é o teu escudo. Ele é o teu escudo. Você vem com o escudeiro, eu estou indo com o próprio escudo à minha frente. Pode vir. Irmãos, quem acha que menino não sabe guerrear está enganado. A inteligência aqui é muito grande. Golias está vestido totalmente. A única coisa que ele tem vazia é o rosto. Davi sabia que frente a frente não dava. Não dava. Davi sabia que chegar perto não ia rolar, ele ia ser derrotado. Golias só tem um rosto livre. Só isso. Meu irmão, Deus vai mostrar pra gente grande. Menino vai mostrar pra gente grande como vence uma guerra, meu. Brincando de estilingue. Ele pega aquela pedra, que até a escolha da pedra tem motivo. Aqui quem é bom de física sabe que isso aqui foi a própria inércia. Porque uma pedra grande ia perder velocidade, ia mudar o trajeto. Então ele precisa de uma pedra que encaixe na testa, que seja pequena e lisa para adquirir velocidade, e que quando chegassem em Golias, destruísse ele. Destruísse. Davi, ele vai pegar aquela pedrinha, botar no estilingue. Ele pegou 5, só precisou de uma. Quando ele roda aquilo ali, bate na cabeça de Golias, Golias cai de frente. Mas aqui, meus líderes, deixa eu perguntar uma coisa. Se a pedra veio pela frente, ele não tinha que cair para trás? Por que Golias caiu de frente? Golias caiu de joelhos diante de Davi. Davi não estava sozinho na guerra, não. Ele não estava sozinho. Deus está dizendo: você não está sozinho. Pela lógica, quando a pedra veio, ele tinha que cair para trás, mas ele caiu para frente. Quem que estava atrás de Golias? Quem estava atrás de Golias? Você entendeu? Quem estava atrás de Golias? Deus vai mostrar pro grande quem é grande, porque Isaías 40 diz: com a concha da sua mão ele pega os mares, e com seu dedo ele mede os céus. Deus vai mostrar pros grandes quem realmente é grande. Quem realmente é grande.
Você não está sozinho, Davi, nesse campo de batalha. Você não está sozinho nesse vazio. E aqui eu encerro. As vestes de Saul não serviram em Davi. Não serviram. Aquele menino corre, pega a espada, acaba de matar Golias. E ali se começa uma guerra. Mas aí vem o capítulo 18, ao qual nós lemos. As vestes de Saul não serviram em Davi, mas as vestes de Jonatas serviram. As vestes da sucessão. Sabe por que a roupa de Saul não serviu? Não era tempo de Davi ser rei. Mas Davi era o quê? O sucessor. Então as vestes de Jonatas couberam. Jonatas dá o seu manto, dá a sua veste, dá o seu arco, dá a sua espada e dá o seu cinto. Aqui eu acredito, Márcia, que Jonatas já entendeu. Eu tenho o direito, mas ele tem a promessa. Eu tenho o direito, mas ele tem a presença. Tá aqui, não é meu, é seu. Tá aqui, não é meu, é seu. Tenha maturidade para entender que muitas vezes Deus vai trazer de fora quem vai dar continuidade naquilo que você começou. Tenha maturidade e não seja nepotista. Não é meu, é seu. Deus está dizendo para adolescentes aqui hoje: eu estou trocando as suas vestes. Eu vou trocar a veste suja, mirrada de pastor, por veste de príncipe. Eu vou trocar o seu cajado por uma espada. Deus vai trocar as tuas vestes. Existe tempo de honra chegando em vidas aqui. Existe uma exaltação do céu chegando em vidas aqui. Não adianta querer forçar. A de Saul não vai servir, mas a de Jonatas é as vestes da sucessão. É as vestes da sucessão. Existe um novo tempo, Davi. Existe um novo tempo. E aqui eu encerro e gostaria de orar rapidamente pela sua vida. Gostaria de te convidar a ficar de pé. Deus mostrou que através de Davi, Davi nunca pediu as vestes de Saul, nunca pediu as vestes de Jonatas. A única coisa que ele pediu foi para ir para a guerra. Você não precisa forçar a estar em um lugar que Deus já te prometeu que você estaria. Você não precisa forçar a querer caber em lugares que Deus já disse que você caberia. Você não precisa pedir aquilo que Deus já liberou. Quem exige não recebe, mas quem entende recebe a entrega da parte de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida essa noite. E as horas acabaram se avançando. Mas você que se encontra hoje aqui como um Davi, eu gostaria de te chamar aqui à frente para que eu pudesse orar pela sua vida. Eu gostaria de convidar os Davis aqui e gostaria de chamar quem está na universidade, quem está cursando a faculdade. Eu gostaria de te chamar aqui à frente para fazer uma oração sobre a sua vida. Quem está cursando o curso técnico, eu gostaria de te chamar aqui à frente para orar pela sua vida. Se você se encontra como Davi, e se você quer se tornar uma potência nas mãos de Deus e entende as promessas que Deus tem sobre a sua vida, eu te convido a vir aqui à frente. Gostaria de orar por você. Quando eu estava na faculdade, muitas pessoas, eu fui até incentivada dentro da igreja a trancar a faculdade. E eu não tranquei, porque Deus tinha aberto aquela bolsa para mim, que eu ganhei 100%. E eu achava que estava atrasando o meu chamado por estar na faculdade. Mas eu queria dizer algo para você. A melhor forma que você tem de glorificar a Deus, se Deus abriu essa porta para você, é ser o melhor naquilo que você faz. Porque profissão também é chamado.
Por isso que nós vemos muitos ímpios prosperarem e crentes perecerem, porque foi ensinado que não é bom ter profissão. Davi foi chamado enquanto estava trabalhando, quando estava exercendo uma profissão. E a melhor forma que você tem, se Deus te colocou numa universidade, se Deus te colocou em um curso, é honrar a Deus ali dentro e ser o melhor naquilo que você faz. Isso é louvável. Isso é louvável. Ter uma profissão é louvável. Eu gostaria de dizer algo aqui para o louvor. Existe um embaraço que precisa ser arrancado. Existe um embaraço que precisa ser arrancado. Existe uma união. Deus exige união e concordância. Existe uma concordância que precisa ser feita. E existem pessoas que precisam ser tiradas. E Deus já colocou isso em corações aqui. É necessário ter comprometimento com o que eu louvo. É necessário ter comprometimento com o que eu prego. Existe muito Davi na nave da igreja, que Deus olhou e disse: era ele que eu queria. Mas a influência muitas vezes interfere nisso. Deus, Ele quer retirar um embaraço. Ele quer uma união, uma concordância. Enquanto vocês louvavam aqui, eu via uma divisão. Isso não parte de Deus. Deus deu vozes lindas para vocês, em união, adorarem Ele. Quando eu falo que Deus está dando um basta, em muita coisa Deus está. É um ano de conserto, meu irmão. Esse ano ainda não acabou. O que está prestes a vir ainda é muito grande. Isso não é envergonhar a noiva. Isso não é envergonhar o nome de Deus. Deus está cansado de envergonharem o nome dele. Deus está exausto disso. Um adolescente derrotou um gigante. Então para de dizer que você é novo demais para viver uma vida em santidade. Para de dizer que você é jovem demais para não fazer certas coisas na escola. Para de dizer e fingir ser uma coisa aqui e lá fora ser outra. Chega disso. Isso eu estou falando em modo geral. Porque tem adolescente que a gente vê na igreja de um jeito, quando você vê fora daqui, tu nem sabia que a pessoa era crente. Nem sabia. Deus está cansado disso. Daqui sairão grandes homens e mulheres de Deus. Daqui sairão grandes homens e mulheres de Deus. Poderia existir pessoas melhores. Poderia ter quem pregava melhor, cantava melhor, regia melhor. Mas Deus olhou e disse: eu quero você. Deus olhou e disse: eu quero você. Tem gente que faz melhor, mas eu quero você. É você que eu quero. Deus vai tirar uma raiz de rejeição de dentro de corações aqui hoje. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Espírito Santo da verdade, gostaria de pedir à liderança que orassem pelos seus liderados, que descessem e colocassem as mãos sobre eles e sejam instrumentos de Deus na vida deles aqui nesse momento. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha hoje arrancar toda raiz de desprezo, toda raiz de rejeição, todo sentimento ruim que tem